Direito desta semana é sobre direito eleitoral. O curso fala sobre a reforma eleitoral, autonomia partidária, acessibilidade eleitoral, refinanciamento e muito mais. As aulas são com o professor Joelson Dias. Olá, muito obrigado a você que nos prestigia em mais este Saber Direito. O enfoque deste nosso programa será o direito eleitoral. Tentaremos cobrir, contemplar as principais alterações promovidas pelas últimas reformas política e eleitoral no que diz respeito às eleições 2018. Por isso, os nossos principais tópicos serão a reforma eleitoral e as eleições 2018, a autonomia partidária, como os partidos lidam com essas alterações propostas para as eleições 2018, os desafios que se apresentam, as eleições e as políticas de inclusão, em que contemplaremos com mais atenção tudo o que diz respeito à participação da mulher na política e também das pessoas com deficiência. Finalmente, cuidaremos das representações eleitorais, com especial enfoque no artigo 41A da Lei 9.504, que diz justamente com a captação ilícita de sufrágio, a famosa denominada compra de votos, também com o artigo 30A da mesma Lei 9.504, que define como ilícita a arrecadação ou gastos de campanha em desacordo com a legislação pertinente. E já que vamos falar das representações do artigo 30A da Lei 9.504, concluiremos essa nossa aula com o financiamento eleitoral, discutindo as principais modalidades, as alternativas que tem o eleitor, a eleitora, não somente de participar, mas inclusive contribuir com a campanha do partido ou candidato, candidata da sua preferência. A nossa primeira aula diz com a reforma eleitoral e as eleições. Todos nós sabemos que no decorrer de 2017, a Câmara, o Senado, discutiram diversas propostas que dizem com a alteração do nosso sistema político, do nosso sistema eleitoral. Nem tudo foi aprovado. As alterações, na verdade, foram mínimas, mas, de qualquer forma, muito expressivas e de fundamental importância o seu conhecimento para que cada candidato, candidata, cada partido possa conduzir dentro da mais absoluta legalidade, dentro da mais absoluta normalidade, aquilo que se espera de partidos, candidatos, candidatas, no que diz respeito à sua campanha eleitoral nessas eleições 2018. Muitos dos tópicos ficaram fora da reforma eleitoral, fora da reforma política, assuntos como a questão da lista fechada, o sistema majoritário, distrital puro ou distrital misto, o distritão, o recall, enfim, uma série de questões que se apresentavam importantes na discussão da reforma política, da reforma eleitoral, que a sociedade tanto clama, mas que, no meu entender, me pareceu mesmo necessária que essa discussão fosse aprofundada, houvesse uma maior participação da sociedade, uma maior participação popular antes da aprovação de tão significativa reforma que podia alterar e alteraria certamente e muito o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral. Quer me parecer que mais importante do que qualquer outra coisa no que diz respeito à reforma eleitoral, à reforma política, é a efetiva participação cidadã. Nós temos que lembrar que a nossa Constituição quis que os direitos políticos fossem muito mais do que votar e ser votado. Essa é uma definição que me parece de fundamental importância. Compreender que nós, eleitores, eleitoras, exercemos os nossos direitos não somente quando, a cada 4 anos, comparecemos às urnas para exercer o nosso direito de voto. Mas esse direito político que a Constituição nos assegura contempla também o direito à participação. Por isso, é tão importante a participação do indivíduo, do cidadão, da cidadã, nos diversos conselhos das diversas políticas públicas que a Constituição
cria em todos os âmbitos da federação, na União, nos estados e nos municípios. Por isso é importante o eleitor, a eleitora saber da possibilidade de ingressar com uma ação popular, do seu direito de petição, até mesmo da sua atuação como amigo da corte em ações, temas importantes discutidos até mesmo pelo nosso Poder Judiciário. Por isto, nesta perspectiva de participação ativa, participação cidadã, que é o que a Constituição também contempla como uma das facetas dos direitos políticos, é que me parece mesmo de fundamental importância que a Câmara, o Senado ampliem essa discussão sobre a reforma política, sobre a reforma eleitoral. Me parece muito importante que se estabeleça um calendário, um cronograma. Me parece também de fundamental importância que se envolvam as assembleias legislativas e as câmaras municipais na discussão da reforma política, da reforma eleitoral. Quero acreditar que se tivéssemos uma maior participação do eleitorado nas próprias câmaras municipais, com audiências públicas, com palestras, com exposições, de maneira que já no município cada um pudesse apresentar a sua proposta, cada uma pudesse compreender melhor a que se refere essa reforma eleitoral, essa reforma política, de maneira que depois levasse essas propostas por intermédio dos seus delegados às assembleias estaduais, que também repetiriam essas audiências públicas, essas palestras, enfim, esse debate, essa reflexão, teríamos na Câmara e no Senado melhores condições, uma participação mais efetiva da sociedade, fazendo não somente chegar à Câmara e ao Senado as suas propostas sobre esses importantes temas da reforma política, mas principalmente compreendendo na sua essência em que exatamente consiste essa reforma política, essa reforma eleitoral. É muito comum, até pelo tempo muito exíguo que temos na imprensa, no rádio, na televisão, que não se tenha tempo suficiente para a discussão das propostas de reforma política e eleitoral. Por vezes, só se propõe por conta daquilo que se entende como deficiência, como dificuldade de um determinado instituto, a sua pura e simples substituição por um outro modelo, às vezes importado de outros países, inclusive, sem que se tenha tempo para aprofundar esse debate, sem que se tenha tempo para compreender as críticas que nesses outros países também são feitas em relação a esses modelos que, por vezes, se quer adotar. Por exemplo, é muito comum condenarmos o sistema proporcional, aquele que garante uma maior representatividade das minorias nas nossas câmaras municipais, nas nossas assembleias, na Câmara dos Deputados, condenando alguns aspectos do sistema proporcional como se distorções fossem, quando, na verdade, o que temos é o mero funcionamento do sistema como previsto mesmo dentro da técnica de distribuição das cadeiras, dos assentos nos parlamentos, sem que o eleitor, a eleitora, seja informado com tempo, com precisão, sobre o exato funcionamento desse sistema. Ou seja, por vezes se condena um determinado instituto, se condena um determinado regime, não propriamente por conta das suas distorções, das suas falhas, da sua insuficiência, mas, na verdade, por aquele desconhecimento, já que por vezes faltam campanhas de educação para a cidadania, os nossos jovens, as nossas crianças não têm a exposição, a compreensão desse sistema, de como funciona o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, ainda na sua mais tenra idade, antes mesmo de ter assegurado o seu direito de voto. Então, por isso é tão importante a informação, por isso é tão importante essa participação cidadã, essa participação popular que a Constituição nos assegura enquanto direito político, e daí a minha sugestão, o meu entendimento de que para que se tenha uma reforma efetiva, para que se possa alcançar uma reforma efetiva, seria de fundamental importância um maior engajamento de todas as instâncias, de todas as esferas, as unidades da federação, de maneira que todos os eleitores, as eleitoras interessados, claro, pudessem participar e os partidos também tivessem melhores condições de, nas suas próprias bases, nos municípios, envolver os seus filiados, as suas filiadas na discussão desses importantes temas para a nossa república, para a nossa democracia, enfim, para a nossa cidadania. Bom,
Sempre que falamos de reforma eleitoral, de reforma política, estamos, na verdade, cuidando daquilo que diz respeito ao direito eleitoral e está na nossa Constituição ou está na Lei das Eleições, a Lei 9.504, na Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95. Em 2017, o Congresso aprovou duas leis que modificaram alguns aspectos, tanto da Lei 9.504 como da Lei 9.096 e também aquilo que está no nosso Código Eleitoral, vigente desde 1965, mais precisamente a Lei 4.737. O Congresso aprovou em 2017 a Lei 13.487, que instituiu um fundo especial de financiamento de campanhas. Claro que ao longo das nossas aulas teremos condições de aprofundar melhor esse tema. E também, em 2017, o Congresso aprovou a Lei 13.488, que revogou alguns dispositivos da lei anterior, da reforma anterior de 2015, a Lei 13.165, além, claro, de promover alguns ajustes na própria Lei 9.504, a Lei das Eleições e a Lei dos Partidos Políticos, como dizia a Lei 9.096 de 95. Houve também, em 2017, uma emenda constitucional, a emenda Constitucional 97, que, de importante mesmo, extinguiu as coligações partidárias para as eleições proporcionais, atenção nisso, apenas para as eleições proporcionais, ou seja, vereadores, deputados estaduais, distrital e deputados federais, além de estabelecer normas aí, é claro, por conta justamente do fim dessas coligações, também de acesso ao fundo partidário, de acesso ao rádio e à televisão pelos partidos políticos, porque uma das grandes inovações dessa emenda constitucional 97 foi justamente o estabelecimento de uma cláusula de barreira ou uma cláusula de desempenho, reclamando dos partidos políticos uma maior representatividade no que diz respeito à eleição dos seus deputados federais, exigindo um número mínimo de deputados federais ou de votação mínima em algumas unidades da federação, para que o partido tenha assegurado o seu funcionamento parlamentar, sua participação em comissões e assegurado justamente esse tempo no rádio e na televisão e também no próprio fundo partidário. É por isso que nesse nosso primeiro módulo cuidaremos então de alguns aspectos do calendário eleitoral e principalmente no que diz respeito à propaganda eleitoral, tanto no que diz respeito à pré-campanha, ao período de campanha eleitoral e à própria propaganda eleitoral na internet, que foram, de alguma forma, os aspectos mais importantes sobre os quais a reforma eleitoral de 2017 diz respeito. É muito importante que o eleitor, a eleitora, aproveitando de toda essa facilidade de acesso à internet que hoje temos, até mesmo nos nossos celulares, para que acesse as páginas do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, do próprio Palácio do Planalto, onde temos toda a legislação, buscando se informar melhor, não só sobre a legislação eleitoral propriamente dita, as normas que disciplinarão essas eleições de 2018, mas principalmente conhecendo também as decisões judiciais, os processos legislativos, os projetos de lei que ainda tramitam e, o mais importante, as resoluções que o TSE edita a cada eleição, disciplinando aspectos de fundamental importância para que o eleitor, a eleitora, enfim, até mesmo aquele que queira, aquela que queira se candidatar, possa conhecer com antecedência para ter certeza que cumprirá o que diz a legislação e, com isso, terá, então, muita tranquilidade durante a realização da sua campanha eleitoral. Duas resoluções me parecem de fundamental importância conhecer a partir do que foi estabelecido pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, enfim, pelo Congresso, ao editarem essas duas leis, 13.487, 13.488 em 2017, que conformaram, por assim dizer, a reforma eleitoral, que é justamente a resolução TSE 23.551, que dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas
nas campanhas, nas eleições de 2018, bem assim a resolução TSE 23.553, também de 2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem assim sobre a prestação de contas de campanha. Bom, eu falava das resoluções do TSE porque, claro, trazem com muita minudência o que já está na nossa legislação e também se apropria daquilo que podemos dizer a jurisprudência consolidada da Justiça Eleitoral, do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, aqueles temas importantes, aquelas definições importantes da propaganda, da arrecadação, dos gastos de recurso, aquilo que eventualmente pode configurar uma conduta vedada, uma conduta ilícita, enfim, que tipo de prática, que tipo de ato pode configurar abuso do poder político, abuso do poder econômico. Por isso é importante acompanhar as resoluções do TSE com todas as minudências, com todos os detalhes que trazem essas resoluções sobre as eleições. E não é difícil, na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, temos uma aba específica sobre as eleições de 2018, já com toda a legislação, já com todas as resoluções que o Tribunal aprovou, voltadas à realização desse pleito de 2018 que se aproxima. Bom, de fundamental importância me parece discutirmos alguns aspectos do calendário eleitoral. O calendário eleitoral também é uma outra importante resolução do TSE sobre as eleições de 2018. O eleitor, a eleitora, os pré-candidatos, pré-candidatas, os partidos devem, com antecedência, conhecer o que dispõe o calendário eleitoral, de modo a se anteciparem, assim, as principais exigências no que diz respeito ao que os partidos precisam cumprir, mas também o que os próprios candidatos, candidatas devem satisfazer em termos de requisitos, de documentação, de exigências formuladas pela Justiça Eleitoral. Nós temos um calendário muito bem definido, com datas muito específicas, e agora é possível se conhecer com muita antecedência, portanto, quais são essas regras, quais são essas exigências. E, claro, o principal protagonista das nossas eleições, os partidos são importantes, os candidatos, as candidatas são muito importantes, mas nós não podemos esquecer que o principal protagonista das nossas eleições é o eleitor, é a eleitora. Por isso, se faz mesmo muito importante o acesso pelo próprio eleitor, eleitora, a essas informações que o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza para que também o eleitor, a eleitora, possa realizar aquilo que a legislação espera dele, eleitor, eleitora, que é a fiscalização do processo eleitoral. É muito importante que o eleitor, a eleitora, se engaje, claro, primeiro nos partidos políticos, podendo participar das convenções, das reuniões de escolha dos candidatos, das candidatas. Por isso é tão importante falar de democracia nos partidos políticos, tema que será específico de um desses nossos módulos, assegurando justamente essa maior participação dos filiados, das filiadas, na escolha dos candidatos, das candidatas e também na definição das coligações celebradas pelos partidos. Como é importante também que o eleitor, mesmo não filiado a nenhum partido, possa acompanhar de perto o que a legislação espera e exige de cada partido, de cada pré-candidato, de cada pré-candidata, para que possa, nesse seu dever cívico mesmo, de participar das eleições, como a Constituição espera de cada um de nós, sempre que necessário, sempre que oportuno, levar aí as suas representações ao conhecimento dos próprios partidos políticos, as suas denúncias, ao Ministério Público, à própria Justiça Eleitoral. Há canais de comunicação, acesso muito facilitado pela própria internet, para que o próprio eleitor, a própria eleitora faça chegar ao conhecimento da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, dos próprios partidos políticos, que são os legitimados a oferecerem depois as representações à Justiça Eleitoral, as suas reclamações, as suas denúncias, para que o pleito possa transcorrer dentro da sua mais absoluta regularidade, dentro da sua mais absoluta normalidade. Pois bem,
aspectos importantes do calendário eleitoral dizem com as pesquisas eleitorais. Desde o início desse ano de 2018, mais precisamente a partir do dia 1º de janeiro, já se exige das empresas que realizam essas pesquisas de opinião pública o registro de toda a documentação junto à Justiça Eleitoral, justamente para que, com muita transparência, com todas as informações, a sociedade possa acompanhar se essas empresas, o modo de realização dessas pesquisas por essas empresas, a técnica adotada, o corpo de pessoas efetivamente consultado, justamente para que todos nós, eleitores e eleitoras, possamos acompanhar de perto o resultado dessas pesquisas e saber se foram realizadas realmente dentro da boa técnica, porque sabemos a influência que essas pesquisas eleitorais podem ter nas campanhas. Desde o último dia 1º de abril, temos acompanhado no rádio, na televisão, campanha institucional da Justiça Eleitoral, por força também do que dispõe a legislação, por força do que está no próprio calendário eleitoral estabelecido pelo TSE, destinada a incentivar, ou destinadas a incentivar essas campanhas, a participação feminina, dos jovens, da comunidade negra na política, bem como esclarecer os cidadãos sobre as regras de funcionamento do nosso sistema eleitoral. Como eu dizia, é muito importante saber a diferença do sistema majoritário para o sistema proporcional, saber qual é a técnica exatamente adotada pela legislação para se eleger um prefeito, uma prefeita, o presidente, a presidenta, o governador, a governadora, que diferem essas técnicas, essas regras daquilo que o sistema proporcional, por exemplo, reclama quando se elege o vereador, o deputado, a deputada. É importante que o eleitor tenha consciência disso, saber, por exemplo, que quando se vota num candidato à eleição majoritária, como eu dizia, presidente, governador, prefeito, pode-se fazer ali uma opção, num primeiro momento, pela pessoa mesmo, aquela da preferência do eleitor ou da eleitora, mas no sistema proporcional, mesmo que se escolha ali o vereador, a vereadora, o deputado, a deputada, de sua preferência, na verdade, o eleitor está votando primeiro no partido. É importante lembrar disso, ou seja, por isso é importante conhecer as listas que cada partido apresenta, saber exatamente quais são os candidatos, para que depois não se surpreenda se um candidato, uma candidata bem votada, bem votado, traga com ele outros nomes que eventualmente o eleitor nem conhecia. Porque essa é a tônica do sistema proporcional, garantir uma maior pluralidade, diversidade, garantir a participação das minorias nas câmaras, nas assembleias. Por isso, essa dinâmica de estabelecer o quociente eleitoral, estabelecer o quociente partidário, enfim, um número de vagas que o partido alcança e pode, com isto, eleger os seus candidatos, candidatas mais votadas. Por isso é importante o eleitor conhecer a lista de candidatos, como dizia, participar ativamente, se de interesse, se possível, das atividades dos próprios partidos, porque, claro, o eleitor pode ajudar na definição dessa própria lista de candidatos, já que não temos a candidatura avulsa. Sabemos todos de antemão que para que alguém possa se candidatar, possa participar das eleições, precisa dessa filiação partidária. Por isso, a importância dos partidos no nosso sistema democrático, representativo, porque depende dos partidos a elaboração dessa lista de candidatos, candidatas. Por falar nisto, de filiação partidária, já havia mudado na reforma anterior de 2015 o prazo de filiação partidária, que antes era de 1 ano, passou para 6 meses, e mudou também agora o prazo de domicílio eleitoral para esses mesmos 6 meses. Nesse último mês de maio, também venceu o prazo para que os eleitores ou se alistassem ou realizassem aí a transferência dos seus títulos. É importante essa data porque a Justiça Eleitoral precisa mesmo fechar o cadastro eleitoral para que possa organizar as eleições. Todos nós sabemos que num país de dimensões continentais como o nosso, em que eleições presidenciais serão realizadas, a Justiça Eleitoral, que cuida não só de julgar os processos que dizem com as eleições, mas principalmente de administrar as eleições, precisa de tempo realmente para preparar
as urnas eletrônicas, identificar realmente todo o material necessário a ser distribuído aos estados, aos municípios, para que as eleições possam transcorrer na sua mais absoluta normalidade. O TSE também tem, por força do calendário eleitoral e, claro, da legislação, que divulgar os dados referentes ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, aqueles recursos que os partidos terão à sua disposição para a realização das campanhas eleitorais. Nós teremos um módulo específico sobre o financiamento das campanhas eleitorais e veremos, na oportunidade, a importância desse Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Claro que os partidos também terão oportunidade para a realização da sua propaganda intrapartidária, divulgando no interior dos partidos as propostas para que os pré-candidatos, pré-candidatas possam ser escolhidos nestas listas de candidatos que os partidos elaboram e também, conforme o calendário eleitoral, há o momento oportuno em que as próprias autoridades públicas, as administrações, enfim, os nossos servidores e servidoras devem estar muito atentos para atos que não podem ser praticados no âmbito da administração pública, justamente por força daquilo que a legislação proibiu, aquilo que se identifica como condutas vedadas, aquelas previstas no artigo 73 da Lei 9.504, justamente para que se possa assegurar, na medida do possível, a mais absoluta igualdade de oportunidades entre os candidatos, entre as candidatas que disputam o pleito. É importante que o eleitor, a eleitora, também fique muito atenta ao prazo para o voto em trânsito. A legislação eleitoral assegure que o eleitor, que por qualquer motivo, uma viagem, um compromisso, não possa votar na sua cidade de origem, informe a Justiça Eleitoral de onde prefere exercer o seu voto. É mais uma garantia no efetivo exercício desse seu importante direito político de votar. Importante notar também aquilo que diz o calendário eleitoral sobre as convenções partidárias. O calendário traz um prazo específico para a realização dessas convenções. É o momento em que os partidos podem se reunir, devem se reunir e realizar verdadeira festa cívica da divulgação dos seus candidatos, das suas candidatas que participarão do pleito, participarão das eleições. E, claro, uma vez definido as convenções, realizadas as convenções, chega então o prazo para que os candidatos, as candidatas registrem as suas candidaturas. Por isso que a legislação eleitoral traz até o dia 15 de agosto o prazo para a realização do registro das candidaturas e um prazo importante, porque logo no dia seguinte, 16 de agosto, é quando se tem início a propaganda eleitoral propriamente dita. É quando se pode, então, partidos e candidatos iniciarem a arrecadação de recursos de campanha, iniciarem a própria campanha eleitoral. De fundamental importância lembrarmos uma das novidades para essas eleições, que é justamente a possibilidade do financiamento coletivo, da vaquinha eletrônica, enfim, o chamado crowdfunding. Desde o mês de maio que o TSE credenciou algumas empresas que estão, portanto, a realizar a arrecadação de recursos de pessoas físicas, de indivíduos que queiram colaborar, contribuir com as campanhas eleitorais. Os candidatos, os pré-candidatos, pré-candidatas, no entanto, só poderão fazer uso desses recursos depois de efetivamente solicitado o registro da sua candidatura, depois de efetivamente aberta uma conta bancária específica de campanha e obtido também aí o seu CNPJ específico de campanha. Importante notar que ao longo dos anos, sob a alegada ou a alegação de que com isso se reduziriam os gastos de campanha, a legislação acabou por restringir cada vez mais a propaganda eleitoral. E agora, para as eleições de 2018, não foi muito diferente. Mais e mais restrições se apresentam à propaganda eleitoral.
Me parece que esse ponto reclama muita atenção, reclama muita reflexão, porque no final, pelo menos esse é o meu entendimento, quanto mais se fecham aí os canais de comunicação, quanto mais se restringe onde essa propaganda pode ser veiculada, quanto mais se proíbe o tipo de propaganda que pode ser veiculada, quanto mais se diminui o tamanho dessa propaganda que pode ser exibida, mais e mais, no meu entendimento, aqueles que já estão no exercício do mandato e que, portanto, gozam de muita exposição da mídia ao longo de todo o seu mandato na divulgação daquilo que realiza como governante, como parlamentar, bem assim, daqueles que têm maior tempo de exposição à mídia ou a grandes grupos por conta da profissão que exerce, um jornalista, um artista, um religioso, acaba que, com todas essas restrições à propaganda eleitoral, esses que têm já um mandato ou que têm esse maior tempo de exposição à mídia ou a grandes grupos, se beneficiando, tendo, na verdade, uma vantagem a seu favor em relação àqueles que se apresentarão pela primeira vez, aqueles com novas propostas, partidos, candidatos, candidatas. E essa é uma questão que me parece de fundamental importância, porque com as sucessivas reformas eleitorais, acabou que o próprio tempo de duração das campanhas foi reduzido. Claro que talvez devêssemos mesmo discutir se uma campanha poderia levar 3 meses, mas de qualquer sorte, não me parece que o prazo agora de apenas 45 dias seja o mais adequado, seja o mais razoável para que esses novos candidatos e candidatas possam apresentar as suas propostas em condições de igualdade com aqueles que já exercem mandato ou têm esse maior tempo de exposição à mídia. O próprio tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão também foi sensivelmente diminuído para apenas 35 dias. A forma da veiculação dos programas em bloco, das inserções também é modificada. Tudo isso, no meu entendimento, a dificultar a apresentação de propostas por aquelas que se lançam pela primeira vez como candidatos, como candidatas. E, de novo, é importante realçar, me parece, é importante a propaganda eleitoral para os partidos políticos, para os candidatos e candidatas, mas mais do que isso, a propaganda eleitoral é importante para o real protagonista dessas eleições, que é o eleitor, a eleitora. É por intermédio da propaganda eleitoral que o eleitor, a eleitora, toma ou deve tomar conhecimento das propostas dos candidatos, das candidatas e poder escolher assim de forma mais convicta, de forma mais informada, o candidato, a candidata, o partido da sua preferência. Por isso, me parece tão problemático, tão grave, essas severas restrições que ao longo do tempo foram construindo em relação à propaganda eleitoral, com toda a dificuldade, portanto, que isso se apresenta para os novos e novas candidatas, para o próprio eleitor ser informado das propostas, daquilo que realmente interessa, para que possa escolher com muita informação o candidato, a candidata da sua preferência. Bom, dentre essas mudanças na legislação eleitoral que interferem com a propaganda eleitoral, algumas merecem destaque. Mas antes disso, me parece de fundamental importância lembrar que houve alteração também muito importante na legislação eleitoral no que diz respeito à propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, aquela possibilidade do pré-candidato, da pré-candidata informar a sociedade, informar a população que será candidato, que será candidata e apresentar, inclusive, as suas propostas, apresentar, inclusive, o que pretende realizar, se porventura vier mesmo a ser escolhido como candidato, candidata pelo seu partido e, claro, se vier depois a ser eleito. Por isso, de fundamental importância, é uma alteração ocorrida ainda na reforma eleitoral de 2015, que diz com a possibilidade desses pré-candidatos, dessas pré-candidatas, fazerem menção à sua própria candidatura, exaltarem até mesmo as suas qualidades pessoais, desde que não haja pedido expresso, explícito de voto. Essa é uma alteração que me parece muito importante
na legislação, porque permite, com isso, que a sociedade, o eleitor, a eleitora, se informe sobre aquelas que eventualmente postularão suas candidaturas. E por isso é que a legislação autoriza a participação de filiados desses pré-candidatos, pré-candidatas em entrevistas, programas, debates, encontros realizados até mesmo pelos meios de comunicação, pelo rádio, pela TV, permite até mesmo que todos esses atos tenham cobertura da imprensa, possam ser divulgados até mesmo na internet. A própria legislação, de uma certa forma, justamente para promover essa maior difusão de ideias, o debate, se antecipando, portanto, a própria campanha eleitoral, claro, ressalvando sempre, desde que não haja o proselitismo eleitoral, propriamente dito, o pedido explícito de votos, incentiva, então, a realização de encontros, de seminários, de congressos promovidos pelos partidos políticos, incentiva também a realização de prévias partidárias, claro, na expectativa de que os filiados, as filiadas, de maneira mais ampla, possam participar da escolha desses candidatos e também assegura a própria divulgação dos atos parlamentares e dos debates legislativos. Também, como possibilidade da realização desses atos de pré-campanha, está a divulgação do posicionamento pessoal de pré-candidato, de pré-candidata sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. E, claro, a realização também de eventos às expensas dos partidos políticos, de reuniões propostas pela sociedade civil ou até mesmo pelos meios de comunicação, pelo rádio, pela TV, por jornais, assegurando assim que nesses eventos possam ser discutidas ideias, objetivos e propostas partidárias. E, claro, de fundamental importância ainda nessa fase de pré-campanha e justamente uma medida concreta dessa última reforma eleitoral diz com a possibilidade de que pré-candidatos e pré-candidatas arrecadem antecipadamente por meio do chamado crowdfunding, esse é o termo usado pela nossa legislação, ou, na verdade, o financiamento coletivo, a chamada vaquinha eletrônica, que um ou outro já deve estar aí bem acostumado, que é justamente o que se usa na internet por vezes, por intermédio aí de empresas, para a promoção de um livro, para a promoção de alguma peça, de algum espetáculo, ou até mesmo para se arrecadar aí algum tipo de recursos que alguém, uma entidade, uma pessoa, porventura, necessite para a consecução de um determinado objetivo. O que a legislação eleitoral fez, então, foi aproveitar dessa ferramenta de financiamento coletivo de uma determinada atividade para permitir que também o pré-candidato, a pré-candidata, possa se antecipar na arrecadação desses recursos. Lembrando, como disse antes, que será feito por empresas especializadas nesse tipo de financiamento coletivo, todas elas antes autorizadas pela Justiça Eleitoral, e que pré-candidatos, pré-candidatas somente poderão fazer uso desses recursos se, porventura, no momento oportuno, efetivamente registrarem a sua candidatura, abrirem a conta bancária de campanha específica e, claro, obtiverem também o CNPJ de campanha. Ou seja, se o candidato, porventura, não se registrar, esses recursos serão devolvidos por essas empresas aos doadores. Isso me parece de fundamental importância, um incentivo enorme à participação do eleitor, à participação da eleitora, uma oportunidade única para que os partidos, pré-candidatos, pré-candidatas possam registrar esses eleitores, colher desses eleitores depois, mais do que uma contribuição financeira para as suas campanhas, um engajamento, um envolvimento, dinamizando assim as suas campanhas, contando assim efetivamente com voluntários, voluntárias na realização dos seus atos de campanha. Pois bem, é importante discutir também os aspectos relacionados com a propaganda eleitoral propriamente dita, essas restrições às quais me referia
antes, que acabam por comprometer, no meu entendimento, a própria realizações das eleições como uma festa cívica, uma celebração a cada 4 anos, como deve ser, do nosso regime democrático, da consolidação da nossa democracia, do fortalecimento das nossas instituições republicanas. Ao invés desse silêncio que vemos agora por conta de tantas restrições na propaganda eleitoral, a impossibilidade de se noticiar até mesmo no muro, até mesmo, enfim, com um cartaz afixado numa árvore, num poste, desde que não lhes cause dano, isso já não é mais possível, mas, enfim, perdeu o eleitor, perdeu a eleitora importantes canais de comunicação para que tomasse conhecimento, por exemplo, do número do candidato, da candidata. Todos nós sabemos que o nome não é suficiente, porque o eleitor hoje vota na urna eletrônica, é muito importante conhecer o número do candidato, da candidata da sua preferência. E mais do que isso, com a utilização das redes sociais, da internet, ao se fechar esses canais de comunicação, ao se restringir a divulgação dessa propaganda eleitoral, o que a gente acaba por ver, na verdade, é a impossibilidade do eleitor e eleitora tomar conhecimento, por vezes, da página do candidato, da candidata na internet, onde, com mais calma, com mais atenção, pudesse ali examinar as propostas e escolher com muita informação, com muita convicção, o candidato, a candidata da sua preferência. Acabou a propaganda partidária, aquela que se veiculava em anos não eleitorais, aquela que se veiculava antes das eleições, em que os partidos podiam divulgar as suas propostas, os seus programas. Eu quero acreditar que isso é, inclusive, inconstitucional, porque é a própria Constituição que assegura não só os candidatos e candidatas durante as eleições, durante as campanhas eleitorais, o acesso ao rádio e à televisão, mas também esse mesmo acesso aos próprios partidos políticos, e é mais uma forma de se fechar aí esses canais de comunicação, como dizia, porque tira dos partidos efetivamente o direito de divulgar as suas propostas, os seus programas em ano não eleitoral, tentando com isso arregimentar mais filiados, mais filiadas, incrementando, portanto, a sua própria base, propiciando, permitindo que o eleitor, as eleitoras tomem informações sobre essas suas propostas, conheçam exatamente o que cada partido propõe e possa ele, eleitor, ela, eleitora, inclusive se filiar aos próprios partidos políticos. Pois bem, então, como dizia, temos que repassar algumas dessas o que a legislação permite e repassar também algumas dessas restrições que foram confirmadas nessa última reforma eleitoral ou até mesmo acrescentadas. Bom, e essas principais permissões ou restrições no tocante à propaganda eleitoral estão na resolução TSE 23.551 de 2017. A resolução, como eu dizia, mais do que transcrever o que a legislação dispõe, consolida também a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria. Por isto é que é importante analisar a Lei 9.504 juntamente com a resolução e perceber que a legislação separa com muita propriedade o que se pode ou não realizar durante a pré-campanha, durante a campanha eleitoral propriamente dita, o que a legislação denomina como a propaganda eleitoral em geral, e também aquilo que diz respeito à própria propaganda eleitoral na internet. No que diz respeito à propaganda eleitoral em geral, continua permitido nos carros a adesivação, limitando a propaganda, esses adesivos até meio metro quadrado, ou a microperfuração, os adesivos microperfurados no tamanho do para-brisa traseiro. A reforma eleitoral mudou a legislação no que diz respeito aos carros de som e mini-trios. Carros de som e mini-trios, a partir da reforma, agora somente em carreatas, caminhadas e passeatas. Claro, respeitado sempre aquele limite de 80 decibéis,
medido a 7 metros de distância do veículo. Enfatizo esses pormenores, o tamanho dos adesivos, quantos decibéis, a distância do veículo, justamente para mostrar todas aquelas restrições às quais me referia antes e que me parece muito prejudicial aos candidatos, candidatas na difusão das suas ideias, das suas propostas de campanha. Os adesivos, portanto, em plástico, até o material, a legislação se deu ao trabalho de especificar em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas, que não exceda meio metro quadrado. O detalhe, a restrição é tanta que mesmo nas nossas residências, mesmo nos imóveis privados, além do tamanho desse adesivo, além da definição do material, que só pode ser plástico, por exemplo, ou papel, só pode ser fixado na janela residencial. Ou seja, não é possível, mesmo sendo privado o imóvel, que o seu residente, o seu morador, o seu proprietário, o seu inquilino defina ali o melhor local de colocação dessa propaganda em apoio ao candidato, candidata da sua preferência. A legislação também autoriza a colocação de mesas nas calçadas ou mesmo o uso de bandeiras, desde que não prejudique a circulação do tráfego ou o trânsito de pessoas. Da mesma forma, continuam permitidos os comícios, permitidas as carreatas, permitidas as passeatas, nos critérios, nos horários definidos pela legislação. A legislação também, claro, autoriza a realização de comícios e a utilização de sonorização no período das 8 da manhã até as 24 horas, ressalvado o último dia ali, com exceção do comício de encerramento, que pode ser prorrogado por até mais 2 horas. As carreatas, a distribuição de material gráfico, as passeatas são autorizadas até 22 horas do dia que antecede a eleição. E, claro, no dia das eleições ainda é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. As televisões, as emissoras de rádio e televisão também têm que seguir o que está na legislação partidária, na legislação eleitoral, não podem, por exemplo, divulgar as prévias partidárias, há toda uma restrição sobre a maneira do tratamento dispensado por essas emissoras aos candidatos e partidos políticos, justamente para que não os beneficie ou não os prejudique, essa igualdade de oportunidades seja preservada. A legislação também, diferentemente do que era possível antes, proíbe a pichação, a inscrição à tinta, placas, a fixação de placas, estandartes, faixas, cavaletes, ainda que não se danifique ali o bem público, ainda que não se danifique, já não é mais possível esse tipo de propaganda. Inclusive nas árvores, nos jardins ou nos tapumes aí, de bens públicos. E, claro, o candidato, principalmente aquele que disputa a reeleição, deve evitar usar aí símbolos, frases ou imagens iguais ou assemelhadas àquelas usadas aí por órgãos de governo, empresa pública, enfim, aqueles seus motes usados durante a administração. Continua proibida a confecção, a utilização, a distribuição ou proibidas por comitê, candidato, mesmo que com a sua autorização apenas, de camisetas, chaveiros, bonés, brindes, cesta básica, enfim, qualquer tipo de bem ou material que signifique ali vantagem ao eleitor. A realização de showmício para a promoção dos candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas, também continua vedado. E, claro, não é possível colar aí propaganda eleitoral em veículos, a não ser exatamente naquele formato, nos adesivos, naquele tamanho e naquele material aos quais me referia antes. A resolução 23.551 do TSE, que disciplina a propaganda eleitoral, é quem traz com mais propriedade todos esses detalhes, todas essas questões, o tipo de material, o tamanho desse tipo de material de propaganda eleitoral que pode ou não ser veiculado nos bens públicos, nos bens particulares. Por isso, a importância de se ler com muita antecedência, com muita atenção, não somente a lei
9.504, a Lei das Eleições, mas também essa resolução 23.551 do TSE, que traz com detalhes o que pode e o que não se pode fazer, tanto na pré-campanha como durante a campanha eleitoral propriamente dita. Lembrando sempre que somente a partir do dia 16 de agosto é que será possível dar início à propaganda eleitoral, começar a campanha eleitoral propriamente dita. De fundamental importância também nos traz a legislação são as referências à propaganda eleitoral na internet. Há toda uma questão, uma preocupação esse ano com as chamadas fake news, ou as notícias desvirtuadas, deturpadas, né? A questão também do uso da internet, das redes sociais, dos perfis fakes ou falsos, da propaganda paga na internet que não é autorizada, o próprio impulsionamento que é permitido também tem regras muito específicas. Por isso, mais uma vez, reitero a importância de se ler a Lei 9.504, a Resolução 23.551 do TSE, que também traz regras claras sobre o uso da internet. Lembrando que, como regra geral, com essa alteração, com essa reforma para as eleições de 2018, passou-se a permitir o impulsionamento de conteúdos, aquela busca no Google, por exemplo, ou o próprio impulsionamento no Facebook, mas lembrando que isso é permitido somente aos partidos, às coligações, aos candidatos e aos seus representantes, e assim mesmo somente com a finalidade de promover os candidatos, os partidos políticos. A propaganda paga na internet continua proibida. Quando se enviar os e-mails, há sempre que ter ali prevista a possibilidade de descadastramento. Não se pode, por exemplo, comprar uma lista de e-mails, não se pode usar a lista de e-mails de uma empresa pública, de um órgão público, por exemplo. Enfim, várias daquelas restrições relacionadas com a internet, já estamos há muito acostumados, continuam válidas, apesar dessa novidade que é o impulsionamento de conteúdos, como dizia, por partidos e candidatos. O TSE, a Justiça Eleitoral, mesmo outros órgãos, como a Polícia Federal, já estão bem atentos sobre essa questão do impulsionamento do fake news, principalmente do fake news, criando ali os seus conselhos, criando ali as suas comissões, os seus grupos de trabalho, justamente na perspectiva de tentar coibir a disseminação dessas informações, evitando assim o risco que certamente tem ou terá a disseminação dessas fake news, dessas notícias desvirtuadas nas campanhas eleitorais. Pois bem, essas eram, de uma certa forma, as principais considerações que me pareceram oportunas no que diz respeito à reforma eleitoral promovida em 2017 e que agora é válida já para as eleições de 2018, sem prejuízo de nos aprofundarmos nos nossos próximos módulos sobre outros aspectos da reforma eleitoral que repercutem na atuação dos partidos políticos, repercutem no financiamento das campanhas. Por isso, cuidamos nesse nosso módulo, nessa nossa aula, com mais especificidade, de alguns aspectos importantes do calendário eleitoral, lembrando a mudança, sobretudo, do prazo de filiação partidária, do prazo do domicílio eleitoral, agora para 6 meses, com a nova redação que foi dada à Lei 9.504 pela Lei 13.488 de 2017. É importante também algumas considerações sobre o próprio parcelamento de multas eleitorais, tanto do candidato, candidata que tenha sido multado anteriormente por conta de uma propaganda eleitoral antecipada, como os próprios partidos, por exemplo. A reforma também trouxe importantes mudanças no que diz respeito agora à possibilidade de parcelamento de multas eleitorais. E, como vimos, confirma
a possibilidade dos atos, dos chamados atos de pré-campanha, desde que não haja ali o pedido expresso de voto, permitindo que o candidato, pré-candidata, possa divulgar a sua candidatura, a sua intenção em si registrar candidato, divulgar até mesmo as suas propostas, desde que isso, como dizia, não configure aí proselitismo eleitoral, não haja o pedido de voto expresso. Isso é importante porque assegura a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, mas mais do que isso, como dizia, assegura o direito do eleitor, da eleitora, ser informado com antecedência, principalmente diante de todas essas restrições na propaganda eleitoral, no seu formato, nos seus prazos. E, finalmente, a importância da propaganda eleitoral na internet. Toda a influência que as redes sociais, o tipo de propaganda, o desvirtuamento que pode ocorrer, mas, ao mesmo tempo, a importância de se assegurar a mais absoluta liberdade nessa manifestação, também na internet, também nas redes sociais, pelos eleitores e pelos candidatos e partidos políticos. Não há que se confundir o risco das chamadas fake news, dos bots, enfim, da série de desvirtuamentos que podem acontecer na propaganda eleitoral na internet, com a rica oportunidade que esse meio de comunicação, esse espaço privilegiado de informação representa para que o próprio eleitor, a própria eleitora possa se informar e com isso externar com convicção, com bastante informação, a preferência pelo seu candidato, pela sua candidata ou pelos partidos. Regressaremos em um outro módulo, tratando com mais especificidade da repercussão da reforma em relação aos partidos políticos. Muito obrigado pela sua atenção. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.